Eu tava fazendo as minhas meditações e me veio muito forte pra fazer esse vídeo, pra gravar. Se você gosta de assuntos de expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, o vídeo é pra você. E a gente vai conversar sobre tudo está dando errado. Quando a nossa vida, por mais que a gente faça de tudo, a gente tem a sensação de que tudo está dando errado. O ruim, na verdade, é a forma como a gente enxerga, né? Muitas vezes o universo usa de formas ocultas para fazer a gente acordar, para fazer a gente se olhar, para fazer a gente melhorar, para fazer a gente ser mais humano. Então as fases complicadas, elas também servem de aprendizado, elas também servem para fazer a gente ter um chacoalhão da vida, sabe? Então se você passa por algo que se repete, se pergunte, por que eu tô fazendo errado? Porque o nosso externo é reflexo do interno. Se você não muda aqui, se você não muda os seus sentimentos, se você não muda tudo isso que tá dentro de você e que às vezes está enrijecido, aquela mágoa, aquela dor, aquela raiva, se você não trabalha essas emoções primeiro, nada flui do lado de fora. A gente sempre se coloca nesse papel de, nossa, eu tô fazendo tudo e nada tá dando certo na minha vida. Não, a gente não tá fazendo tudo. Sabe por que não? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, porque a gente tem um ego, porque a gente não perdoa, porque a gente fala mal das pessoas, porque a gente aponta o dedo. Por mais que às vezes a gente frequente igrejas ou a gente reze, a gente não cumpre. A maioria das vezes nós, e eu me incluo nisso também, a gente falha porque a gente não cumpre os ensinamentos de Jesus, a gente não cumpre os ensinamentos da espiritualidade, que é o amor, o perdão, e a gente se prende às nossas próprias feridas. Muitas vezes a gente não quer nem deixar as nossas feridas irem embora. A gente diz que quer, mas ao mesmo tempo a gente se apega ao difícil, a gente se apega à reclamação, a gente tem vício de reclamar, a gente não chega na nossa casa agradecendo. Eu falo a gente porque quantas vezes eu parei e pensei, gente, eu tô reclamando de uma vida maravilhosa, de uma saúde maravilhosa, de uma família maravilhosa. E é isso que a gente faz muitas vezes. A gente não chega em casa, faz esse teste de chegar em casa e sair passando a mão pela parede da sua casa, sabe, pelo seu quarto, vai agradecendo por cada cantinho. Nossa, não tem uma casa dos meus sonhos, mas você tem um teto, entende? E quantas vezes a gente não faz por onde? E a gente quer resultado de uma coisa que a gente simplesmente não faz por onde. E eu falo a gente porque eu me vi assim nessa situação também essa semana, em que eu queria muito uma coisa, mas eu não estava me dedicando. E ao mesmo tempo eu falava assim, nossa Deus, eu tô fazendo de tudo e não tá dando certo. E aí rezando eu escutei assim, senti assim, né? Você tá fazendo de tudo mesmo? Porque quais são as barreiras que você tem que enfrentar e que você não tá enfrentando? Quais são as coisas que você tem que dar ao mundo? Às vezes o perdão, às vezes diminuir a soberba, às vezes diminuir a arrogância, às vezes doar mais, às vezes doar sem esperar nada em troca. Quais são os sentimentos que você tem que doar para o mundo que você não está doando? Quais são as questões que você tem que romper as barreiras que você não está rompendo? Para mim, talvez gravar um vídeo é romper uma barreira que era complicado para mim sentar e gravar, entende? E aí às vezes eu falo, nossa, eu quero tanto chegar ali, mas eu não tô fazendo de tudo. E a gente reclama e a gente acha que Deus é injusto, porque quando a gente tá dentro da situação, a gente sempre vai achar que Deus, que o Criador, que essa fonte é injusta. Mas a gente percebe que nós muitas vezes não fazemos por onde, entende? E às vezes você tá dando tudo de si, mas você ainda guarda mágoa. Pode ser que nós guardamos mágoa, que a gente guarda raiva, pode ser que a gente às vezes fale muito mal das pessoas, a gente fique focado mais na vida das pessoas do que na nossa vida. Uma outra coisa que eu percebo muito é que às vezes a gente se preocupa tanto com a vida dos outros, né? Ficar nas redes sociais, olhar para a vida dos outros, ficar tanto assim, realmente viciados na vida das pessoas, que a gente esquece de olhar para nossa família, que a gente se esquece de olhar para as pessoas que sempre estavam ali, que a gente se esquece de mandar mensagem e a gente fala que a gente não tem tempo, mas a gente tem tempo. A gente tem. Porque quando a gente precisa, a gente manda mensagem. Quando a gente precisa, a gente liga. Então sim, a gente tem tempo. E aí a gente vai deixando de sermos bons amigos, de sermos bons familiares,
de sermos bons, talvez cristãos, ou de a gente vai se afastando da espiritualidade, e aí quando vem uma dificuldade a gente diz: nossa, mas Deus tem alguma coisa contra mim, Deus tem os seus preferidos, o universo é injusto. Não é injusto. Ele te dá aquilo que você precisa. E às vezes você precisa de um chacoalhão, às vezes você precisa dessa situação, por pior que seja. Às vezes você precisa, às vezes eu preciso dessa situação pra gente aprender a valorizar a nossa família. Você já reparou que muitas vezes, nos piores momentos, a gente vai crescendo e aprendendo a olhar para pequenas e pequenas coisas que a gente não enxergava antes? E a gente pensa que não tem nada para agradecer, mas a gente tem, porque tem pessoas em condições muito piores. Talvez seu problema seja financeiro, mas você tem saúde. Que bom que você tem saúde para correr atrás. Talvez o seu problema seja saúde, mas você tem o dinheiro, e que bom que naquele momento você tem o dinheiro para pagar toda a situação, né, dos médicos. Enfim, sempre tem alguma coisa para agradecer. O que eu quero dizer com esses exemplos é exatamente isso. Sempre tem alguma coisa para agradecer. Sempre tem alguma coisa pra gente fazer por onde. E sempre tem alguma coisa pra gente melhorar. Lá fora é reflexo do que tá aqui dentro. As coisas não mudam enquanto as nossas atitudes estão sendo as mesmas. Enquanto a gente não olha nos olhos, enquanto a gente não tenta romper as barreiras que a gente sabe que precisa romper. Às vezes a gente sabe que precisa perdoar e a gente não dá esse passo. Às vezes a gente fica com implicâncias bobas com pessoas, ou às vezes fazendo fofocas bobas que não nos levam a lugar nenhum, que só desgasta a nossa energia. E a vida tá passando, o tempo tá passando, entende? Às vezes a gente se perde tanto na tela do celular, que eu sei que muitas vezes é trabalho, né? Por exemplo, agora eu tô usando o celular, então eu sei que muitas vezes a gente usa o celular com uma finalidade, mas às vezes a gente não olha olho no olho. Às vezes a gente tá tão preocupado com coisas extremamente fúteis mesmo. Eu falo de mim também, com coisas fúteis, superficiais, e a gente não tá dando importância pro que é real, sabe? Pras pessoas, pra família, e a gente vai perdendo a vontade de fazer também pelos outros, porque talvez o outro não se importe tanto. E onde a gente vai parar desse jeito, sabe? Essa era a reflexão que eu tava fazendo agora, quando eu tava meditando. Se tudo tá dando errado na sua vida, não desista. Apenas se conecte com a espiritualidade, medite, esteja em oração. Comece a arrancar da sua vida coisas que não estão te agregando agora. Pessoas que talvez você esteja seguindo no Instagram, inclusive eu não tenho Instagram há uns 4 anos, porque eu realmente resolvi que meu foco era a minha evolução espiritual, e naquele momento não fazia sentido pra mim. Eu não sei se voltarei em breve, mas naquele momento não fazia sentido pra mim. Então, olhe para as pessoas que você está seguindo, veja se são pessoas que realmente te agregam, olhe para o que você busca, né, no seu YouTube, no seu TikTok, no seu Instagram, quais são as pessoas que você assiste. São pessoas que te alimentam, pessoas que alimentam com coisas boas. Veja se você lê livros, se você não lê, o que você precisa mudar e melhorar. Faça um limpa talvez na sua casa, nas suas roupas, sabe? E durante esse limpa, você pode isso é até um exercício, né, que tá ficando até meio bagunçado, mas eu acho que foi muito um vídeo de inspiração, mas você pode até ir limpando e ir falando com seus mentores, com seus anjos, né? Você pode ir dizendo: eu limpo da minha vida aquilo que não me serve mais, sabe? Faça um limpa mesmo. Esses dias eu fiz um limpa do celular, de fotos de pessoas, de situações, circunstâncias que eu sou grata, mas que hoje já não se encaixa mais na minha vida, sabe? Fiz um limpa de contatos, fiz um limpa de fotos minhas mesmo, de roupa, doei um monte de coisa. E quando você pensa que sua situação tá tão difícil, doe também, não se esqueça de doar, porque tem outras pessoas em situações como a sua ou em situações piores, e às vezes dividir um pouquinho do que é nosso também faz bem, como talvez eu tô vindo aqui dividir essa palavra ou esse conhecimento. Então, gente, às vezes a gente acha que tudo tá difícil e que as coisas não estão indo pra frente, mas a gente não tá dando o nosso melhor. E às vezes a gente até tá dando o nosso melhor, mas a gente esqueceu de se conectar com a espiritualidade, de talvez acordar, ajoelhar e rezar, ou rezar enquanto a gente toma banho, ou se você não acredita nessa forma de espiritualidade, se conectar a algo maior. Se você acredita em anjos e mentores, se conecta
Tenta meditações, tem tantas gratuitas no YouTube, tem meditações aqui no canal também. Tenta o Ho'oponopono, que é uma ótima ferramenta totalmente gratuita de limpeza, sabe? Antes de desistir, se pergunte: o que eu posso estar fazendo de melhor? Talvez você está dando o seu melhor, mas você está guardando as mágoas, você está carregando pesos do passado. Talvez você está dando o seu melhor, mas você não está tirando 1 minuto da sua vida para agradecer. Talvez você se feche tanto no problema que você não consegue ver as coisas boas que a vida está te dando e está te oferecendo. Talvez você se feche tanto nas pessoas que não se importam com você, que você se esquece de agradecer as pessoas que se importam, das pessoas que te mandam uma mensagem. Ou talvez você precisa ser a pessoa que vai mandar uma mensagem. A gente está aqui para evoluir e muitas vezes a gente se perde em perca realmente de tempo, porque o tempo tá passando e às vezes a gente perde o nosso tempo vivendo, né, a vida de outras pessoas ou olhando o que aquela pessoa postou, deixou de postar, e a gente se perde em tanta rede social, em tanta coisa, ou a gente se perde em reclamação, ou a gente se perde em comentários bobos, em brigas bobas, sabe? Em mágoas de 10 e 15 anos atrás. Faça por você, comece uma reforma íntima. Desde o ano passado, eu comecei uma reforma íntima na minha vida, que eu não sou mais a mesma pessoa. Por mais que eu tenha defeitos, eu sei que eu não sou mais a mesma pessoa, porque eu comecei uma mudança de dentro de mim. E foi na espiritualidade, não foi em busca de religião, foi na meditação, foi na conexão que eu sinto no Ho'oponopono, e foi buscando perdoar. Por mais que aquela pessoa pareça, né, ser horrível pra você, quando você perdoa, você tá se libertando. Você não faz pelo outro, você faz por você. Quando você deixa e libera essas emoções, você faz por você. Então, se tudo tá dando errado, é porque as suas atitudes ainda estão erradas. Porque a partir do momento que a sua reforma íntima for bem feita, fora vai ser um reflexo. Agradeça. Chega na sua casa, agradeça. Pegue um papel e escreva e agradeça. Consuma mais conteúdos que agreguem a sua alma e que não só passe o seu tempo. Se expanda, busque isso, dê um limpa nas suas coisas, doe um sorriso, doe um bom dia, sabe? E às vezes são vícios que a gente tem, vícios de reclamação, como eu tenho vício de reclamação, e a gente precisa se policiar. Ninguém aqui é perfeito, não é porque eu tô fazendo um vídeo que eu sou perfeita, mas essa tentativa de ser uma pessoa melhor, essa tentativa de fazer a diferença, se você começa a acender uma luz dentro da sua casa, tudo começa a mudar. Acenda a luz, seja a luz. A gente fica buscando tanto que as pessoas nos motivem e que seja a luz na nossa vida, mas a gente também precisa ser a luz, sabe? Coloque mantras para passar na sua casa se você gosta do Ho'oponopono, orações, se conecta mais. Escuta mais o que está dentro de você. Tem um problema, de manhã, tire um tempo de gratidão, um tempo de meditação, oração e agradeça pelo fato de você respirar, por você ter pessoas que te amam, pessoas que te apoiam, pessoas que te acolhem. Valorize as pessoas que te mandam mensagem, que tiram um tempinho da sua vida e da vida delas, e faça isso também. Não seja ausente, sabe? Mande também, busque também, não se perca. E com o tempo, essa mudança interna, ela vai refletindo no seu exterior, entende? Então, se tudo está dando errado, não desista. Aprenda a olhar para dentro e ver o que você precisa mudar. Porque a partir do momento que as suas atitudes mudarem aqui dentro e os seus sentimentos mudarem, a sua reforma for íntima, né? For uma coisa interna, lá fora vai ser uma consequência. Isso é fato. Lá fora é sempre uma consequência do que está dentro da gente. Tire um tempo para você respirar, para ir para um parque, para estar com pessoas que você ama. Tire e realmente exclua da sua vida coisas que já não são úteis para você mais, enfim. Busque a sua evolução. Essa é a melhor forma de você viver a sua vida, é buscando incessantemente a sua evolução. E eu posso dizer, como eu disse antes, eu não sou perfeita, mas o meu compromisso é com a minha evolução espiritual, é saber que eu nasci e fui evoluindo, né, conforme a minha vida foi passando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de expansão da consciência, se você quer também, né, ter essa contribuição e evoluir,
espiritualmente. Aqui no canal a gente fala de assuntos mais holísticos, então se inscreve. Se você sente que alguém precisa desse vídeo também, aproveita e compartilha. Beijo!